Bom dia a todos. Não consigo ouvir. Bom dia a todos. Bom, é sempre um grande desafio ser o primeiro neste tipo de eventos, mas espero estar à altura do desafio e, antes de mais, queria agradecer ao Francisco pelo convite. Não vou repetir-me, mas acho que toda a gente já percebeu. Eu sou Eduardo Tencourt, administrador executivo na IMIS. Eu hoje venho-vos falar sobre o Quick, como eu defini o caso Quick, a jornada de materializar o invisível. Mas eu, antes disso, vou recuar no tempo. Vou contar duas experiências pessoais. Algo que, espero eu, ajuda a perceber como é que eu percebi desde muito cedo a importância que um produto tem em nós. Não pela funcionalidade, não pela sua tecnicalidade, mas pela emoção, pelo aquilo que sentimos quando usamos um produto. Aquilo que é a verdadeira experiência de cliente. Eu tinha cerca de 18 anos, estava a fazer o meu curso de engenharia e sempre tive uma dificuldade na altura, em 2007, penso eu. Ainda não havia grandes soluções tecnológicas, o iPhone estava a emergir, o Android também estava a emergir e eu utilizava muito o iTunes Music e usava para ouvir muita música, principalmente enquanto estudava. Mas senti uma dificuldade. Sempre que eu queria música, eu tinha que ir ao computador e mudava de música. Sempre que eu queria parar, eu tinha que ir ao computador e parava a música. E assim consecutivamente. Bom, como um engenheiro, alguém que gosta de criar, alguém que está a aprender a criar, fui programar. E fiz uma pequena aplicação. Esta primeira aplicação tinha um botão de stop, um botão de avançar, recuar e de ver o tempo. E assim foi. Comecei a usar a aplicação. Ela cumpria a sua função. Era simples, funcionalmente perfeita, tecnicamente ok. Eu era um mero programador iniciante, portanto não era fantástica, mas funcionava. Mas eu percebi que algo faltava. Eu percebi que faltava aqui qualquer coisa para que a minha jornada, a minha experiência fosse perfeita. Foi então que comecei a pôr um bocadinho de cosmética. Algumas cores, pus uma imagem do álbum que eu estava a ouvir e pus uma coisa que eu acho que fez toda a diferença. Pus o beat da música. Para sentir a música. Não sei se vocês se recordam, nos anos 90, eu digo 90, que é para não recuar muito, porque eu ainda sou um bocadinho novo, nos anos 90, cá em Angola principalmente, havia muito a moda das aparelhagens, da Technics, em que todas elas tinham o beat da música. Isto faz-nos sentir e vibrar com a música. Esse pequeno detalhe fez toda a diferença. A aplicação, praticamente a mesma. Cumpria a sua função. Play, stop, recuar, avançar. No entanto, este elemento visual, este elemento de movimento, tornou a minha experiência completamente diferente. Para concluir o quê? Para concluir que, quando estamos a fazer um produto, quando estamos a definir esse produto, muitas vezes focamos na sua tecnicalidade, na sua funcionalidade. Mas temos, cada vez mais, de pôr-nos nos pés do cliente. O cliente não quer apenas um produto que funcione. O cliente quer ter uma experiência. O cliente quer sentir algo quando usa um produto. E por isso temos que garantir sempre a experiência completa. Ir buscar sempre essa experiência. Quero trazer-vos uma segunda experiência antes de falarmos no Quick. Também aqui há alguns anos atrás, eu fui a lua de mel por uma ilha paradisíaca. Uma viagem de sonho, fantástica. No entanto, para chegar a essa ilha paradisíaca, era preciso apanhar um avião. Um pequeno avião. E durante a viagem, com a minha mulher, esse avião tremia por todos os lados. O vento soprava em todas as direções. A experiência não estava a correr bem. O onboarding não estava a ser positivo. E isso ia minar toda a nossa viagem. Foi então que o copiloto e o piloto, não sei, se instintivamente, se de forma planeada, perceberam que havia ali um momento de tensão, de fricção. E com um gesto muito simples, começaram a conversar connosco, a perguntar quem nós éramos, o que é que ali estávamos a fazer, e nós fomos dizendo. E depois, um gesto simples, pediu-me o meu telemóvel. Achei estranho.
porque é que ele estava a pedir o meu telemóvel. Mas entreguei. Ele disse: vou-vos criar aqui um momento para a vida. E filmou a aterragem com o pôr do sol. Uma coisa fantástica. Naquele momento, de um momento para o outro, eu e a minha mulher deixamos de sentir medo. Focamos-nos no essencial. É verdade que era uma viagem do ponto A para o ponto B, mas era muito mais do que isso. Era uma experiência. E o momento ficou ver o pôr do sol enquanto aterrávamos numa ilha paradisíaca. Este gesto, eu acho, do piloto e do copiloto, foi extraordinário. Não sei se de forma propositada ou não, mudaram totalmente o nosso onboarding. Tornaram a nossa viagem com onboarding que eu defino como onboarding emocional. Aquele vídeo, até hoje, eu guardo. Aquele vídeo até hoje faz-me lembrar tudo o que sentimos. E foi o primeiro momento, a primeira impressão que eu tive daquela viagem. Durante a viagem choveu. Durante a viagem tivemos muitos percalços. Mas aquele onboarding inicial foi fundamental para ser uma viagem do sonho. Portanto, isto só para explicar, porque eu não sou expert em marketing, não sou nem nunca fui diretor de marketing, não sou expert em experiência do utilizador, percebo a sua importância e cada vez mais tento trazer essa necessidade de perceber o cliente para a EMIS, principalmente numa empresa cujo o cliente não é o utilizador final. São os bancos e são os participantes. Em todo caso, todos os produtos que nós fazemos têm que pensar no cliente, o nosso cliente. Não sei, aqui alguém conhece o Quick? Sim? Mãos no ar, mãos para baixo? Boa. O Quick, em termos técnicos, é um instrumento de pagamento que permite entidades bancárias e não bancárias poderem fazer transferências entre si de forma instantânea, 24/7, rápida e segura. Quer garantir interoperabilidade, rapidez e segurança. E desde muito cedo, e aqui é no tema de quem entende lidera, desde muito cedo houve alguém que eu não vou mencionar o nome, que é ainda mais importante neste momento, que tinha uma visão e pensou: bom, nós podemos fazer o Quick, o arranjo, o instrumento, toda a orquestra, mas faz sentido ter uma marca única, principalmente no nosso contexto. E foi aí que, desde o início, desde 2020, com a visão de uma pessoa e também de um conjunto de pessoas, se definiu, o que muita gente na altura criticou, queríamos ter uma marca única, a marca Quick. Porquê é que era importante ter uma marca única? Porque, apesar de nós termos um arranjo centralizado, um instrumento de pagamento para facilitar pessoas e empresas, era importante transmitir algo. Era importante transmitir uma uniformização. No fim, o que nós queríamos, de facto, era transmitir confiança. E uma marca única tem essa capacidade. Tem a capacidade de ser um selo de qualidade, tem a capacidade de facilitar o discurso e tem a capacidade de reconhecimento fácil. E isso, no nosso contexto, é fundamental. Há pouco falamos no Multicaixa Express. De facto, o Multicaixa Express, e podia ter sido um caso aqui a apresentar, que era muito mais simples de apresentar, convenhamos, tem essa particularidade. Muita gente aqui, acredito, usa o Multicaixa Express. É sem dúvida um caso de sucesso. Não sei se vocês sabem, é uma aplicação financeira e normalmente as aplicações financeiras pelo mundo fora têm uma taxa de utilização ativa de 30%. Qualquer coisa acima de 50% é extraordinário. O Revolut, por exemplo, não ultrapassa os 50% e é uma solução extraordinária. O Multicaixa Express tem 85% de taxa ativa. Ou seja, de todos os utilizadores que têm, mensalmente, pelo menos 85% fazem uma transação financeira. Portanto, seria um caso de sucesso para aqui. Mas para vos dizer que a questão de termos uma marca única relativamente ao Multicaixa foi um fator decisivo e aqui no Quick também entendemos que foi e que será um fator decisivo.
No entanto, ao contrário do Multicaixa Express, em que a EMIS praticamente controla tudo, desenha, implementa, disponibiliza, tem os dados, tem a informação, tem toda e percebe toda a experiência que o cliente está a ter. No Quick, isso não existe. Porquê? Porque nós não controlamos a aplicação, a interface onde o Quick está inserida. Isso está ao cargo dos prestadores de serviço de pagamento, quer bancos, quer não bancos. E como é que nós garantimos uma experiência unificada de algo que nós não controlamos? É um desafio bastante complexo. No entanto, entendemos que a verdadeira essência está em deixar de ser o arquiteto do edifício, mas sim o urbanista da cidade. Eu não sei se algum de vós já foi a Barcelona. A cidade de Barcelona é extraordinária. É extraordinária. Foi desenhada a dedo. Há muitos anos. 200 e tal anos. Gaudí. Não sei se sabem quem é. Extraordinária. Quem está em Barcelona sente que pode estar em qualquer ponto, mas sabe sempre onde é que está. Sabe sempre a direção para onde é que tem que ir. Quem conduz em Barcelona sabe sempre como é que vai do ponto A ao ponto B. É chato. Tem que dar umas voltinhas. Mas sabe sempre como aquilo funciona. No entanto, é uma cidade que continua a ter novos edifícios, novos arquitetos. Mas há uma coisa essencial, e o Quick quer trazer essa coisa essencial, que é o urbanismo da cidade é sempre o mesmo. O plano diretor da cidade é sempre o mesmo. Mas isto não é nada simples quando falamos, principalmente, de um sistema de pagamentos. Porque para isto acontecer, é preciso a uniformização que falamos há pouco. É preciso que toda a gente que usa o Quick, seja na carteira A do banco A ou carteira móvel B, ter a mesma experiência, sentir a mesma confiança. E por isso é que nós, desde o início, desde muito cedo, percebemos que tínhamos, através da engenharia do consenso, garantir que todos os prestadores estavam on board. Fizemos N reuniões e definimos então os requisitos mínimos de experiência do utilizador. Foi muito difícil, porque não se esqueçam, e há aqui alguns, os prestadores de serviço de pagamento no sistema financeiro competem entre eles. E por isso é que há um termo que acho que foi inventado em Portugal, que é o coopetição, que é cooperar enquanto se compete. Não é nada fácil. Por isso é que também criamos um conjunto de comitês trimestrais, por vezes mensais, discussões difíceis, mas sempre mantendo a visão inicial da marca única. E, portanto, o Quick é a espinha dorsal e invisível que garante que a promessa não falha. Quer transmitir às pessoas que, independentemente de onde é que utilizem o Quick, podem confiar. É o sentimento da confiança. Como é que isto foi feito? Nós, desde muito cedo, definimos um conjunto de requisitos mínimos, tem aqui alguns exemplos, muito debatidos, muito estudados, e conseguimos um compromisso, lá está a engenharia do consenso, um compromisso entre todos os prestadores. Não foi nada fácil. Muitos aceitavam, outros não aceitavam. Outros achavam, mas o cliente é meu, eu é que sei, eu é que percebo o cliente. Mas lembrem-se daquela visão, da marca única, de transmitir que o Quick está em todas as carteiras e, independentemente da carteira, há que confiar. E depois há aqui outro ponto que eu diria talvez o mais importante no nosso contexto. Aquilo que eu defini como o Customer Experience democrático, a experiência do utilizador democrática. Como garantir uma experiência extraordinária, que é muito mais simples, convenhamos, num smartphone, mas também ela extraordinária num simples telefone de botões. Isto foi muito complexo. Porque, eu não sei se vocês sabem, a nossa realidade não é a realidade das apps. Talvez 99% aqui das pessoas que estão aqui é essa a realidade. Mas não é a realidade do povo angolano, nem da região. 75% do mobile money feito em África, mais de 75% é efetuado através do telefone de botões. E convenhamos, nós não queremos que a experiência num telefone de botões seja inferior a uma experiência de um smartphone, num iPhone,
17 Pro. Não. Nós queremos que seja exatamente a mesma experiência. Isto foi muito difícil. Os requisitos mínimos que nós definimos, juntamente com os prestadores, quis resolver este problema. Por isso é que a tipificação que nós fizemos foi sempre a pensar nos vários utilizadores, mas sempre com foco no utilizador do SST. Porque, na verdade, nós temos 2 idiomas, o mundo das apps e o mundo do telefone de botões, mas a essência tem que ser a mesma. A confiança tem que ser a mesma. A experiência deve transmitir o mesmo. Nós queremos que uma quitandeira, um comerciante do mercado informal, sinta o mesmo alguém que vai a um shopping de Fortaleza pagar com o seu telemóvel. E isto, meus amigos, não é fácil, mas penso que estamos a conseguir. Aqui a questão da inclusão, como também uma métrica de sucesso, é fundamental. Por fim, eu falei muito na marca, no Quick, mas no final do dia, um sistema de pagamentos, seja qual for a marca, quer a médio e longo prazo conseguir algo que o Multicaixa, eu diria que já conseguiu no universo bancário, mas é conseguir o triunfo da invisibilidade. É garantir que qualquer utilizador que utilize a carteira ou a aplicação do banco A, do banco B, sinta a mesma experiência em algo que é seu, que é o dinheiro, que traz ansiedade, que traz preocupação. Mas nós queremos garantir o quê? Que essa experiência de cliente continua a acontecer através da fiabilidade do sistema, da sua rapidez, da sua interoperabilidade, universalidade, e que mesmo assim as pessoas deixem de pensar nele. É o efeito da ubiquidade. Não sei se alguém sabe o que é a ubiquidade. É a omnipresença. É garantir que nós estamos lá, sempre, mesmo que as pessoas não saibam que nós estamos. E espero, a médio e longo prazo, que o Quick consiga transmitir isso. Porque neste momento, ao contrário do Multicaixa, ao contrário do Multicaixa Express, o Quick está a dar os primeiros passos. Já temos cerca de 15 milhões de contas, no entanto, são 15 milhões de contas registadas, não são ativas, ou seja, a taxa de utilização diária, semanal, mensal, ainda está muito abaixo daquilo que nós queremos. Mas acreditamos que com estes elementos que eu vos apresentei, muito em breve conseguimos ter a taxa que pretendemos. Já crescemos bastante. O Quick neste momento tem 130 mil, 150 mil transferências por dia, algo extraordinário, tendo em conta que o ano passado tinha 1000 transferências por dia, em janeiro do ano passado, e acreditamos que este será o nosso triunfo a médio e longo prazo. É o triunfo da invisibilidade. Por fim, agradecer-vos e dizer, sigam a dica, usem Quick e descompliquem. Obrigado.